Bom dia a todas, sejam todas muito bem-vindas a esse webinário matinal, mais um webinário com conteúdo motivador e inspiracional. E hoje aqui eu só vou dar as boas-vindas e já passar a palavra para a nossa host, moderadora do dia, Paty, que vai conversar com a nossa convidada super admirável, Rosilda Prates. Obrigada, vocês duas, pela presença. Por aceitar esse convite nessa manhã e, Paty, por moderar esse nosso debate. A dinâmica vocês já conhecem, mas só relembrando, né? É um bate-papo, uma conversa, onde a gente vai falar sobre um título bem curioso, Chutando a Porta, né? Os desafios da liderança. Então, sintam-se à vontade para moderar aqui no chat, colocar as suas perguntas, que no decorrer ali do debate a gente vai absorvendo. Eu e a Roberta vamos aqui estar de apoio da Paty e da Rosilda, e ao final a gente abre para um bate-papo, perguntas mais direcionadas. Então, mais uma vez, obrigada pela presença de todas. Paty, é com você. Obrigada, Bia. Rosilda, brigadíssima por aceitar nosso convite. Eu tenho uma colinha aqui para falar um pouquinho de quão extraordinária a Rosilda é, mas ela vai falar também. Meu Deus! Ela é fundadora, cofundadora e CEO da Exa Brasil Inteligência em RIG, é presidente executiva da P&D Brasil, Associação de Empresas em Desenvolvimento Tecnológico Nacional e Inovação, e é diretora de Relações Institucionais da Rostan Vineyard. Hoje a Rosilda também é voluntária no Grupo Mulheres do Brasil, e a gente sabe os desafios, né, o quanto é difícil ter uma mulher nessa área de ciência, tecnologia e inovação. Então, eu queria muito, Rosilda, te convidar a falar um pouquinho da sua experiência, da sua trajetória, como foi aí que você chutou a porta e ocupou o seu lugar e se levam nessa área de relações governamentais. E eu espero que, assim como eu, todas as outras associadas que estejam assistindo se inspirem em você, porque realmente você é uma inspiração em profissional, em pessoa, enfim, a gente troca muito, né, Rosilda? A gente acaba se encontrando muito. Rosilda foi minha companheira de conselhão por um tempo também. Então, está sempre envolvida em trabalhos importantes aí para o desenvolvimento da ciência e tecnologia do Brasil, mas também para o desenvolvimento humano, né? Então, Rosilda, bem-vinda. Vou deixar a palavra para você falar um pouquinho da sua experiência e a gente vai conversando e a gente vai trocando. Tá bom. Primeiro, obrigada pelo gentil convite e o prazer de falar para um grupo de mulheres também tão determinadas, né? Essa é uma das palavras que me move, assim, a determinação, crença. Eu sempre falo que crença, eu sou motivada pela crença, acredito naquilo que eu faço, né? Então, falando um pouquinho sobre a Rosilda Prates, eu fiz 18 anos, 15 dias depois eu estava trabalhando no Banco do Estado de Santa Catarina. E lá eu fiquei durante 19 anos, e fui convidada para vir para Brasília em 1996 para assumir a unidade aqui do DF. E aqui em Brasília a gente fez um trabalho diferenciado na instituição que foi de captação junto às fundações de previdência privada. Então a gente elevou assim quase 100 vezes o volume de recursos que tinha na agência e começou a chamar a atenção da presidência, né? E aí eu comecei a me colocar como um canal, como um braço da presidência do banco aqui em Brasília. E não por acaso, mas já era a agenda do banco, em 1998 começou o processo de federalização do banco, de privatização. Eu falo 96, 98, porque, gente, é muita experiência. Eu estou com 55 anos, tenho 3 filhos, então, assim, a vida, a linha do tempo aqui é longa, vocês não vão se cansar um pouco, mas, enfim. E aí, em 2005, eu já estava aí com 5 anos de experiência em conduzir essa relação do banco com a presidência, com a PGFN, com o Ministério da Fazenda,
com os interlocutores aqui em Brasília para estabelecer esse contato e Banco Central, para conduzir essas discussões de federalização do banco. E aí saí, em 2005, depois de 5 anos administrando a agência, que é a unidade do banco, e também esse processo de federalização, e saí em 2005 e já saí com a Hexa Brasil constituída. Então, a Hexa Brasil fez agora, em maio, 17 anos. E ela já nasceu em 2005, uma consultoria de inteligência em relações institucionais e governamentais. E aí a gente começou a ter clientes naturalmente, porque a minha veia era muito de tecnologia, provocava muito a inclusão das pessoas, a bancarização. Então, comecei a olhar esse nicho de tecnologia como sendo uma agenda. E eu me sinto à vontade nisso, né? Então, a carteira de clientes da Hexa Brasil ela foi sendo montada nesse grupo de empresas de desenvolvimento tecnológico nacional. São empresas de eletroeletrônico, mas que têm como ver a inovação, a P&D como sendo uma estratégia de expansão dos negócios, de fortalecimento industrial. E aí, já estava bem estabelecido quando veio, então, a liderança num processo de mobilização de indústrias para criar, então, uma associação. E aí, em 2011, nasce a P&D Brasil, que é uma associação de indústrias de desenvolvimento tecnológico nacional e inovação, que tem como propósito impulsionar as indústrias de base tecnológica nacional, estimular políticas para promover, para inspirar a criação e o desenvolvimento de indústrias que produzam no país, que desenvolvam no país, que inovem no país. E aí, a P&D Brasil já nasce aí com 12 indústrias, e hoje a gente está com 48 indústrias dentro da P&D Brasil, com um faturamento de 34 bilhões de reais, investindo, a gente estava com, a última vez que a gente mediu, estava com 2 bilhões e 100 em pesquisa e desenvolvimento. É quase tanto quanto a própria política da lei de informática. E aí, na construção, então, eu levando sempre as duas agendas, né? Na Hexa Brasil, apoiando as agendas individuais das indústrias, que são meus clientes, e na associação com o chapéu mais setorial, que são as agendas voltadas para as políticas, para regulamentação, para certificação, para internacionalização. Então, sempre tendo ali os dois papéis, né? Quando a agenda era mais estratégica, voltada ao setor, sempre a P&D Brasil. E quando era mais individual, a Hexa Brasil. E aí a gente começou a ter o nome Rosilda Prates começou a se fortalecer cada vez mais no mercado, e o governo começa, então, a partir de 2008, 2009, a convidar a Rosilda a fazer parte de conselhos do próprio governo, que aí é um ponto que eu gostaria que a gente pudesse atentar. O quão relevante é a tua causa, o quão relevante é o teu discurso, o quão sólido é o teu conhecimento, o quão empática é a tua proposta, o quanto engajado é o teu público, e aí você começa realmente a chamar atenção, a fazer diferença, e aí o governo, as instituições começam a te convidar para fazer parte desses conselhos, desses comitês, do conselhão, que Paty estava lá comigo, passamos bom tempo lá, e dentro desse ambiente a gente precisa, e aí assim, de 2008 para cá, não era uma tarefa simples, né? Mulher no ambiente de tecnologia, jovem, com uma boa aparência, como assim, quem é? Aí você tem que ter, então, uma fala
coerente, uma fala com crença. Eu falo muito da crença, porque a crença te dá espontaneidade na fala, a crença te dá o engajamento, o direcionamento das outras pessoas para ti, né? Então, foi sempre nessa pegada de defender muito o ambiente nacional como um polo de desenvolvimento tecnológico, de produção nacional, de adensamento da cadeia, e de provocar no governo esse olhar diferenciado para as empresas que fazem isso, para o setor que faz isso, que eu fui, então, fortalecendo cada vez mais o meu espaço dentro do governo, principalmente Ministério de Ciência e Tecnologia, ex-MIDIC, agora Ministério da Economia, Casa Civil, Presidência, MAPA, né, Anatel, ANEL. Então, assim, todos esses atores que são relevantes para a discussão e o diálogo e a troca, né, de reflexões aí para melhorar esse ambiente produtivo. Aí, não contente com isso, surge, então, a Rostan, que a Rostan é uma derivação, assim, do que eu acho ser aquilo que me dá o prazer do outro lado. Eu tenho o prazer do trabalho e a Rostan é o prazer de envolver as pessoas. Nós temos a habilidade de formar redes. Todo mundo tem. E aí eu queria aproveitar essa rede para engajar as pessoas numa outra coisa, né, que é o pensar a sua habilidade para desenvolver algo que seja para você. E aí, eu e meu marido, então, começamos a dar uma pesquisada no Uruguai. E aí, começamos a produzir vinhos no Uruguai. A gente produz hoje um Chardonnay lá em Punta, uma diversão. Aí, não contente com isso, aí começamos a colocar o vinho em vários lugares. Hoje ele está no B-Hotel, entrou com uma franquia super legal, e abrimos uma loja de vinhos. E aí eu estava vendo vocês falarem, né, sobre um sarau literário, sobre conversas, aí no subsolo da loja de vinhos. Eu abri, então, reformei tudo lá embaixo e fiz uma sala de conteúdo. A sala de conteúdo é um espaço para a gente falar como a gente está conversando aqui agora. Tem que ter sempre um conteudista, não é um bar, mas é um espaço para degustar bons vinhos e para a conversa fluir. Para que a gente coloque para fora as nossas habilidades com maior segurança. Né? Aquilo que a gente tem de mais espontâneo, aí a gente conversa. Então, a gente leva lá as colegas de RIG, que a gente já fez aí uma incursão sobre isso, foi divertidíssimo. E aí, nesse dia, tinha uma conteudista que era uma sommelier, a Ana Clara, que foi muito legal. E então, a gente já introduz na conversa esse conhecimento sobre o mundo do vinho. Aí, por que eu fiz isso? Porque eu acho que nas nossas conversas, nos nossos eventos, nas nossas reuniões, sempre tem um momento de mais solto, mais leve, e que a gente precisa ter outras falas. A gente precisa ter outros assuntos em que a gente pode contribuir e a gente pode introduzir de forma mais segura algumas informações. E eu acho que a gente pode, no mundo do vinho, ter algumas falas pertinentes e pode provocar um direcionamento de conversa ou tirar o estresse de uma conversa por meio de um outro assunto. Ou seja, equilibrar ali um diálogo e um debate sempre para tornar o ambiente mais leve, fluido, e aí a gente vai equilibrando orquestrando aí essa reunião, né, essa fala. Então, eu achei bem interessante essa agenda de aproveitar a nossa habilidade de criar redes e juntar isso na sala de conteúdo. Eu espero que a gente consiga fazer uma reunião aí do grupo Mulheres Helgov lá, vai ser um prazer. E uma outra agenda que eu trago também há bastante tempo, desde 2017 aqui em Brasília, que é o Grupo Mulheres do Brasil, onde a gente, então, engaja lá a mulherada para pensar nas mulheres como protagonistas na política,
pensar as mulheres no apoio à diminuição da violência, pensar as mulheres no seu papel na cultura, pensar a mulher no seu lado empreendedor, né, estimular as mulheres à autonomia financeira por meio do empreendedorismo. E aí vem a saúde, vem o Vozes, que é uma inspiração das mulheres que conseguiram construir aí um legado inspirador. E, enfim, então a gente tem aí uns chapéus assim bem divertidos de agendas, e nesse ano eu tenho começado a preparar a minha carreira também, a minha vida profissional para atuar em conselhos de administração. E acabei de concluir também na FGV a preparação para a formação de conselhos de nível superior nos conselhos de administração das empresas. Então, faço parte de alguns conselhos já no governo, que é o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia. Eu faço parte do conselho do CPQD, que é um centro de pesquisa muito, muito importante, muito transformador para o ambiente de inovação. Eu faço parte do Conselho Nacional de Combate à Pirataria, como conselheira colaboradora, lá, faço parte do Conselho de Mulheres do Brasil, faço parte de vários comitês dentro do governo de cidades inteligentes, de indústria 4.0, de saúde digital, de internet das coisas, de inteligência artificial, de 5G, e aí eu teria que olhar aqui, que já não me lembro mais, alguns assim que tem. Mas o que eu gostaria de trazer para vocês aqui é que, com 56 anos, eu consegui trilhar uma linha do tempo movida pela crença, né? E eu sempre digo que a gente precisa ser forte, mas não arrogante, né? A gente precisa ser humilde, mas nunca idiota. Então, a gente tem que ter bastante segurança na nossa fala, que é isso que disciplina a gente. Se você vai ter espaço ou não. Segurança na fala. Quando me dizem que uma RIG, eu nunca participei de audiência pública, está na hora de participar. Está na hora de você ir lá, de você ser um interlocutor importante também em audiência pública. A audiência pública é um grande teste para quem quer ser uma super profissional completa, eu digo, né? Porque a gente pode ser uma especialista em determinado momento e você também pode participar nos bastidores, mas não é o que eu digo para fazer. Cara, tu tem que estar na linha de frente, tu tem que estar lá, tá? Tu tem que ser o interlocutor ativo ali, minha posição, né? Óbvio que cada um tem uma percepção, mas a habilidade de estar numa mesa de reunião e conseguir identificar entre os atores quem está do lado favorável e quem está do lado contrário, aquilo ali disciplina e vai definir qual é o resultado daquela reunião. Então, você tem que conhecer isso. E essa sensibilidade você apura quando você está lá sendo exposta a esses debates, a essa discussão, conhecer as pessoas, a pessoa está na tua frente, você já tem um raio-x ali dela. Né? Ler a pessoa. Né? Então, se vocês me perguntarem, tem alguns momentos que você está segura demais e está impaciente, ou então você está insegura e fica mais quieta, a todo instante, né? Tem vezes que a gente diz, gente, essa reunião não vai dar em nada, né? Mas você tem que estar linda, maravilhosa. Né? Linda sempre, maravilhosa sempre, porque é isso que te dá a energia para olhar para as pessoas no olho e dizer assim, eu estou aqui, eu tenho conteúdo e você vai me ouvir aqui. E não me interrompe. Então, uma introdução maravilhosa. Aí longa, mas a princípio era isso. Rosilda, nossa, maravilhosa. Eu estou aqui babando, gente. Já admirava, né? Porque já conhecia, agora então. Deixa eu te perguntar, quando foi assim que caiu a ficha nessa sua transição entre banco e a Hexa, que você se viu profissional de relações governamentais?
que a gente fala muito de regulamentação agora, né? Essa pegada da regulamentação é muito nova. A gente vê que os cursos nas faculdades estão começando a abrir agora matérias específicas para RIG, então, algumas profissionais mais novas já saem da faculdade com isso em mente. Não foi seu caso, não foi meu caso também, por acaso, não entrei na faculdade e saí achando que eu ia virar RIG. Quando que foi essa virada de chave para você? Paty, eu me lembro que eu estava numa reunião na PGFN e era um caso assim, eles estavam exigindo um documento assim que era pertinente, mas não era pertinente para aquela fase do processo. E aí eu estava falando lá com o procurador, e aí eu disse assim, mas eu acho que isso poderia não ser pedido agora. Eu acho que isso a gente poderia, óbvio que a gente vai buscar, mas eu acho que isso não precisaria ser pedido agora, procurador. E aí argumentei mais tecnicamente sobre a relação, porque tem isso, porque tem isso, porque tem isso, tem isso. Aí ele olhou para mim e disse, você tem razão. A gente pode pedir isso lá na frente. Aí eu me dei conta assim, se ele parou para refletir sobre as minhas argumentações, então eu não preciso fazer isso só com os meus colegas. Eu posso fazer isso para fora, né? E aí eu comecei a testar isso. Comecei a testar a capacidade de convencer os outros para determinado tema. Isso em 98. Então, assim, quando a gente me pergunta assim, mas você já nasceu, Rick? Não sei, mas que alguma habilidade você tem que ter, né? De perceber, de se colocar, de identificar. Eu sempre digo que não é Rick quem quer, é Rick quem pode. Por isso que você tem a linha, né, de você vai trabalhar no suporte, na estratégia, na pesquisa, na criação de indicadores, ou você vai estar lá na frente, né? Eu, por um acaso, transitei pelos dois, mas o estar lá na frente é uma habilidade que você tem que desenvolver rapidamente, mas você tem... minha percepção é que você tem que ter alguma coisa de leonina, de atriz, de bruxo, de perceber. Porque quando você tem essa sensibilidade de onde é que você pode apertar o interlocutor, onde é que você pode provocar o interlocutor, aí tudo se esclarece. É como se tu tivesse uma matriz assim na tua frente e tu vai conectando, assim, ele falou isso, agora ele falou isso, agora ele mexeu nesse papel, agora ele pegou essa caneta dessa forma. Então, tu vai criando ali uma matriz de gestos e atos e falas que vai te dando, assim, uma inspirações, sabe? Então, enfim, este cara, naquele momento, ele me disse que eu poderia fazer diferente. Então, se eu puder te indicar, assim, onde, assim, como foi que tudo começou, foi assim, porque o cara queria que, naquele momento, o processo parasse. Eu disse, não, eu estava com uma agenda, eu precisava que aquilo continuasse, e aí eu precisava convencer, né? Então, e aí, quando tu coloca essa coisa da regulamentação do lobby, as pessoas às vezes me perguntam, né, mas o que tu acha da regulamentação do lobby? Os caras têm que fazer. Eu sempre trabalhei com agendas absolutamente claras, públicas, sempre fazendo assim, olha, e ainda falou, secretário, a minha agenda com você é amanhã, a sua secretária não colocou ainda lá na agenda dele, porque a gente faz aqui um controle das agendas públicas, né, e aí a gente vê quem está nas agendas. Aquilo é super importante, você monitora aqui quem é que está falando, o que está falando, por que está falando, em que momento que está falando. Então, assim, tem que estar lá. Então, assim, eu não tenho o menor problema veja, eu estou falando no meu ambiente de atuação, nas minhas causas. Eu não vejo o menor problema em dizer a Rosilda falou tal dia com o MCTC, a Rosilda falou tal dia com a Anatel, a Rosilda falou tal dia com o Inmetro, a Rosilda falou tal dia com o Ministério da Economia. Eu não vejo problema algum. Então, para mim, a regulamentação do lobby, ela é importante para desmistificar a coisa do operador e do lobby, né? Então, a Cristina sempre, a gente conversava muito com a Cristina Lobo, né? E aí eu dizia assim, a gente dizia, Brasil, tem
tem que sair desse discurso de vocês, que lobby é coisa do mal. É diferente, né? Tem as defesas para que o assunto seja conduzido de forma técnica. Eu defendo muito. Tecnicamente é viável? Tecnicamente é possível? Ele vai ter transbordamentos positivos? Gente, eu me dou ao direito hoje de não aceitar causas que eu não tenha crença, que eu não enxergue que ela vai ser bom para a sociedade, para o ambiente. Se ela vai ser ruim para alguma coisa, eu me dou o direito de declinar. Diz assim, olha, nesse tema aqui, eu vou declinar, porque se eu não tenho crença, eu não tenho espontaneidade de defesa. Não adianta, gente, não vai. Se eu não estou crente, eu não consigo. Então, hoje eu me permito dizer se eu vou ou se eu não vou num tema. Independente do ser meu cliente ou tá entrando na prospecção, eu digo, não, esse tema aqui eu declino. Esse é o momento, então, que você chuta a porta, né, Rosilda? Que você trabalha com base nas suas crenças e não aceita qualquer coisa. Exato. E aí eu queria te perguntar muito disso, assim, como que ser a CEO, a fundadora da sua própria empresa e estar nessa posição de destaque mudou a sua capacidade, né, e a sua possibilidade de fazer RIG, né? Além, enfim, a gente já entendeu que a Rosilda não move sem propósito. Isso é super importante e fica, eu acho que é a dica que eu dou para todo mundo também, a gente trabalhar com propósito. Mas qual foi a importância de você chutar a porta e virar a dona do seu negócio e estipular as regras e viver sobre as suas próprias, trabalhar sobre as suas próprias regras mesmo? Bom, você sabe que quando a gente abre as portas para dizer você pode me contratar, as empresas normalmente vêm com aquilo quadradinho, né? Aquela coisinha, não, eu quero isso. E aí, com a Rosilda, ele tem que parar e refletir. Tá, mas você quer isso por quê? Você quer isso e tem uma regulamentação? Existe uma política? Então, assim, para você conversar com o governo, tem que ter algo a mais do que simplesmente o querer. Tem que ter um conceito, tem que ter um propósito, tem que ter uma reflexão sobre o transbordamento daquilo. Ele é para você ou ele é para o setor? Ele é para você, para o setor e para a sociedade, ou ele é para um nicho específico? Então, você só engaja pessoas na tua causa se ela tiver um embasamento, se ela tiver um fundamento, se ela tiver indicadores que realmente justifiquem, né? Então, cada vez que entra um cliente, ou os meus clientes, eu tenho um cliente que está há 16 anos e meio comigo, há 16 anos e meio, então, ele diz assim, eu não sei fazer isso, eu quero que você faça e pronto. E ele aprendeu a raciocinar no conceito. Mas por que eu estou pedindo isso? Mas por que é importante? Então, eu quero um financiamento X, tá? Mas você quer esse financiamento por quê? Porque a tua planta vai ser modernizada, porque você vai gerar mais postos de trabalho, porque o produto que você está trazendo vai melhorar a inclusão digital, porque o que você vai financiar vai melhorar também a oportunidade da cadeia de expandir negócios, tem toda uma construção de porquês, né? Então, quando você faz esse raciocínio, a empresa ou cliente pensa, reflete, é realmente aquilo ou não? Porque se tu não tiver esse raciocínio, fica uma coisa meio que goela abaixo eu não faço. Me permito, assim, simplesmente não faço. Ou ele tem uma construção de porquês, por quê, como e quando, ou então eu não consigo, gente, não vai, porque aí eu não consigo convencer o meu interlocutor. Porque ele é convencido porque eu estou crente nisso e ele confia na minha análise. Porque eu já tenho um relacionamento dele tão
tão longo, de tanta credibilidade, que quando eu levo, outro dia eu estava com um colega, ele disse, quando eu vejo tu na reunião, já sei que a reunião vai ser produtiva. É isso que a gente tem que construir. Eles enxergarem na gente alguém que faça com que a reunião seja fluida, produtiva e tenha uma causa. Não é qualquer coisa. E aí, por isso que eu falo, por isso eu aceito causas que eu tenho segurança no sentido de que ela vai cumprir essas etapas, sabe? Porque senão é difícil você convencer alguém de algo que, primeiro, ele não pode fazer. Depois, vai defender interesses apenas de um. E depois, vai provocar vulnerabilidade para o CPF deles. Cara, não faz. Porque tu faz esse e aí depois para frente tu não vai ser mais recebido pelos outros. Então, não faça, né? Então, isso me trouxe fortalecimento dentro da Hexa Brasil. Se há uma coisa que a Hexa Brasil hoje faz, é engajar as empresas a sentar na cadeira do servidor. Senta lá, ó, tu quer isso, mas pensa lá no outro lado. Ele espera que tu responda isso, isso, isso. Então, vamos exercitar aqui o porquê, né, das causas defendidas e das propostas e pleitos levados. Muito bom. Gente, eu tenho um depoimento pessoal, assim, da minha relação com a Rosilda. Numa das primeiras reuniões de conselhão, eu ainda não estava no cargo de gestão na Firjan, estava sentada lá atrás, Rosilda me pegou pelo braço e falou, vamos sentar lá na frente. A partir desse dia, eu nunca mais me permiti sentar lá atrás em reunião nenhuma que eu participasse, né? Eu fui sempre sentando na frente. E aí, assim, eu queria que você falasse um pouco da importância de ter outras mulheres segurando a mão das outras mulheres nessa área de RIG, que é justamente o que a gente tem feito aqui com a associação, né? Esse grupo de apoio. Às vezes, uma ação, um gesto tão simples como esse seu comigo lá atrás, muda realmente a forma como a gente age, né, perante os nossos interlocutores. E você, enfim, a gente está envolvido em vários grupos de apoio juntas, né? E aí tem o Mulheres do Brasil, tem os coletivos de WhatsApp, dos grupos de WhatsApp. Queria muito que você falasse um pouco sobre a importância de ter outras mulheres estimulando e dando apoio, né, às mulheres, especificamente nesse nosso meio de relações governamentais. Uhum. Paty, tem uma coisa aí, meninas, tem uma coisa que é muito importante, se você está com outros colegas, você se sente mais à vontade, ponto. E se você está com outros colegas, que uma delas tenha mais trânsito, ou tenha a fala do momento, né? Então, assim, você está ali e você é vista por aquele grupo, assim. Então, assim, puxar na mão, fazer com que sente ao teu lado, dar a voz, e assim, identificar no diálogo, naquele debate, qual é o tema que ela tem mais segurança, e levar a voz para ela, porque ela precisa construir o espaço dela. Então, assim, não é a arrogância que vai fazer com que você se fortaleça, é a empatia, né? Ou você dar espaço para que uma outra colega também tenha palco é absolutamente imprescindível, né? Porque você olha, só um sorriso que você dá para uma colega, como quem diz, né? Eu sempre digo assim, ergue, bota teus ombros para trás, porque a tua voz sai melhor. Quando você faz isso, vocês tenham certeza, os homens mudam a forma como você é visto. Porque quando você ergue e você fala aberta, a tua voz sai com mais segurança. E aí você fala 2, 3 palavras e pronto. E o cara já sabe a que você veio. Então, assim, quanto mais você puder trazer as suas colegas e dar espaço e puxar, às vezes ela não está preparada, mas só puxa, deixa ela ficar junto, deixa ela respirar os olhares de admiração, ou os olhares de provocação, ou os olhares de diálogo. Puxa, traz ela junto. Se é uma coisa que eu tenho maior orgulho, é de ver quando tu dá a fala e a pessoa vai e deslancha.
Então, assim, eu me lembro que a Paty estava lá num evento da CNI, eu acho, e aí eu lá sentada, lá daqui a pouco eu vi ela correndo lá, e aí juntou duas pessoas importantes ali para conversar, e eu tirei uma fotinha dela, né? Depois eu mandei para ela assim, ó, guria, que orgulho de ti. Ela não estava nem me vendo, mas as pessoas estão vendo. O ambiente está vendo. Então, assim, quanto mais você empoderar a tua amiga, a tua parceira, a tua colega, a mulher, melhor será para o ambiente, porque você começa a fazer coro, né? Então, assim, eu tenho o maior prazer e orgulho de passar a bola para uma colega e ela ir, né? Então, quanto mais a gente fizer isso, mais a gente vai criando um espaço, né, de abertura, assim, para a gente, né? A Roberta acabou de mandar mensagem que o olho dela encheu de água, o meu também, porque são essas lembranças ótimas que eu tenho da Rosilda. Eu queria abrir para as nossas associadas, saber se alguém tem alguma pergunta para a Rosilda, Bia, Beta, se vocês têm alguma coisa para perguntar. Eu tenho uma colocação, na verdade. Primeiro, muito inspiradora a sua fala. Eu acho que um dos objetivos da associação ter sido criada e constituída que é justamente trazer esse empoderamento das mulheres, né, na área de relações governamentais e uma ajudar a outra. Eu acho que uma das missões da associação é essa, então é muito bom ouvir a sua fala, porque conecta muito com o nosso objetivo. A gente está aqui justamente para ajudar umas às outras, dar espaço umas às outras, num momento que a nossa área de relações governamentais está madura para isso, né? Eu acho que existe uma sinergia, um poder aqui entre as mulheres muito benéfico, e a gente tem que exacerbar isso daí mesmo, né? Então, eu não tenho, assim, eu não vou ficar monopolizando, porque se deixar eu falo mesmo, porque eu gosto de falar, mas eu queria só trazer esse ponto aqui, porque eu fico muito feliz de saber que a gente está no caminho certo, como associação, né? Construindo ainda a pequenos passos, um tijolinho em cima de outro, com mulheres maravilhosas, acreditando na nossa missão, ajudando demais, como a Paty, a Rô aqui, a Beth, que estão colocando a mão na massa, acho que a Aline está aqui também, para fazer isso acontecer. E aí eu abro para as associadas, porque o espaço é de vocês. Então, só queria deixar esse ponto aqui e deixar o meu agradecimento e a minha felicidade nessa manhã. A Rai mandou uma pergunta aqui para você, Rosilda, no chat. Perguntou. Opa. Aí você não quer falar, não? Você pode falar. Cadê você? Eu quero ver quem que está perguntando. Vai, Rayane. Eu não vou ficar controlando o chat, tá, gente? Não sei se vocês vão conseguir me ouvir bem. Vocês me ouvem? Estão ouvindo? Sim? Não, a Sim. pergunta é, nesse momento que a gente está voltando, né, para os encontros presenciais, saindo um pouco desses vários links, o que você percebe, Rosilda, que mudou na atuação em RIG? Desculpa estar com a câmera fechada, que eu estou chegando no escritório, mas não queria perder essa oportunidade de te ouvir, te agradecer por compartilhar com a gente e trazer pontos que, às vezes, na correria do dia a dia a gente não percebe, mas que são importantes para a gente se construir como profissional. Obrigada. Rayana, né? Primeiro é o seguinte, ó, durante e depois da pandemia, o trabalho de RIG aumentou 60%. A gente tem trabalhado cada vez mais. E a única coisa para mim que foi diferente é eu ter uma introdução para a reunião e dizer assim, ó, como é bom te ver fora da... Como é bom te ver sem máscara. Simples assim. Porque o voltar ao presencial eu não vi o que mudou no sentido de, isso transformou alguma coisa. Não, assim, não percebi, assim, essa mudança, a não ser pelo fato, assim, das pessoas desejarem voltar, né, desejarem ter os relacionamentos, as conversas do dia a dia serem mais... As pessoas desejam, né, voltar, estavam cansadas de ficar só na web, porque, afinal, eu adoro estar aqui com a telinha cheia, mas adoro muito mais estar numa mesa
rodeada das gurias, porque a gente percebe mais, né? A expressão corpo ela é muito importante, né, para o nosso trabalho. Então, eu tenho muito mais, fico muito mais inspirada quando de uma reunião presencial. Eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de dizer para elas, como tu tá bem, olha, tu tá comendo rápido demais. Eu digo para as pessoas quando estão almoçando comigo, tu tá comendo rápido demais. Para, relaxa, agora é o momento de comer. Então, assim, nessas brincadeiras mais relaxadas, assim, a gente vai envolvendo. Mas não percebi nenhuma mudança, assim, de comportamento, a não ser pelo desejo, realmente, do retorno do presencial, viu, Raiane? Aliás, que cabelo lindo teu, hein, fofa? Pelo amor de Deus. Adorei. Gente, mais alguém quer colocar alguma coisa para a Rosilda? Eu tenho uma pergunta. Primeiro, bom dia a todas. Esse encontro é super importante, né? É incrível como 1 hora pode mudar completamente a nossa autoestima. E eu queria fazer uma pergunta para você, Rosilda, obrigada por estar aqui conosco. Às vezes a gente vê em algumas profissões predominantemente de homens, muitas mulheres assumindo uma postura com características mais masculinas, né? Então, às vezes perdendo a espontaneidade para ter mais uma seriedade, ser mais reservada, e às vezes deixa de ser ela mesma, né? Às vezes a gente faz isso. Você sentiu que você teve que assumir uma postura diferente do que você é para conseguir dialogar nesse mundo que é mais masculino? E se não, como é que você construiu essa sua imagem verdadeira de falar, não, eu preciso ser eu e eu vou fazer com que eles me respeitem? Obrigada. Ju, como boa leonina, eu nunca tive dificuldades de falar. Aliás, uma dica que eu gostaria de dar para vocês é fazer teatro é uma excelente alternativa de exercitar a postura, a voz e a exposição. Eu fui aprendendo algumas coisas, fui usando algumas habilidades construídas por... Eu tenho uma pegada muito na arte, assim, então eu fiz teatro muito tempo, eu danço flamenco, aliás, faz tempo que não danço, mas tem que voltar. Eu jogo tênis, a gente tem esse grupo que a gente conversa sobre vinhos, então, assim, se tu me pergunta assim, tem momentos que você tem que ser mais incisiva sim, arrogante jamais. Né? Então, assim, eu já tive momentos em que a gente se depara com isso em alguns momentos, de uma pessoa, um homem te interromper propositalmente, né? Eu passei por 2 vezes durante todo esse tempo. Eu deixei ele terminar a linha de raciocínio e eu disse assim, e eu gostaria de retomar a fala, porque o Pedro, Paulo, o João interrompeu a minha linha de raciocínio, mas só aquilo que eu estava falando era sobre isso, 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 e eu gostaria que se refletisse sobre isso, isso, isso. Deixando claro que ele interrompeu, que ele foi deselegante e que eu preciso retomar a palavra e concluir o meu raciocínio. Então, em determinados momentos, a gente precisa, sim, exercitar essa postura mais incisiva, mas, assim, se observem, né? Se observem. Eu acho que a gente ter feedback de outros colegas é muito importante. A minha mãe sempre dizia, te vista hoje com a posição que você quer ocupar amanhã. Então, assim, eu estou sempre preparada. Se quiserem me perguntar alguma coisa, olha, eu preciso que você esteja lá hoje para falar sobre isso. Não vou ter a profundidade do detalhamento do tema, mas não vou, como diz lá os gaúchos, não vou me mexer. Mas pode me botar em qualquer palco, em qualquer lugar, qualquer seara para falar. Vou falar de forma superficial, vou falar de forma introdutória, mas vou deixar a minha fala, a minha percepção, porque a gente tem ali um guarda-chuva de conhecimento que a gente pode ir puxando, né? Óbvio que não vão me deixar, Uma vez entrou um cliente aqui para falar sobre proteína de carne. Eu disse, gente, eu de tecnologia faço proteína de carne.
Mas aí comecei a entender, a gente começou a entender, é coisa de 2 semanas, me dá 2 semanas para eu já sentar e defender uma agenda. Então, assim, a gente se enxergar e pedir feedback para outra colega que você confia, que você tem ali uma certa, um relacionamento fluido, bom, de carinho, é muito importante. Tá? Então, assim, Fernanda, como é que você percebeu a minha atuação naquela reunião? Como é que você acha que foi? Eu senti que eu fui assim, assim, assim. Você também percebeu isso? Isso é muito importante. Porque, às vezes, você está tão envolvida em construir a tua linha de raciocínio que você esquece os ombros, que você baixa os olhos e que você fica com a caneta. Então, erga, né? Coloca a tua imagem, ela é importante para dar credibilidade, né? Também, ela compõe muito a coisa da credibilidade, né? Então, alguém me interromper e tirar minha fala, mas não vai mesmo. Eu não vou ser deselegante, eu vou deixar ele concluir a linha de raciocínio dele, mas vou puxar a fala imediatamente. Então, isso é bem importante, que a gente faz com delicadeza, com elegância sempre, né? E com arrogância nunca. Gente, eu já vou encaminhando aqui para o final do nosso encontro. Eu poderia ficar horas ouvindo a Posso Rosilda. fazer Imagino uma que vocês- pergunta, Paty? Claro, manda ver. Rapidinho. Rosilda, eu queria saber se você já teve essa passagem na sua experiência profissional e como você agiu especificamente de subordinados de equipe, de repente, homens, questionarem a tua posição no sentido, enfim, independente de qual posição você estivesse ali exercendo, mas por muito mais questionar a sua credibilidade ou questionar a sua posição, por uma questão de gênero, talvez, ou sei lá, qualquer outro motivo. E aí, como que você agiu? Questionar esse ser desafiada, né? E como você agiu, como você contornou essa questão, porque a gente é desafiada todo o tempo, né? Sim. Por pares, por superiores e por subordinados. Mas, quando é um subordinado, às vezes você tem que ter um jogo de cintura porque você está ali no dia a dia. E aí eu queria entender se você já passou por essa experiência e como que foi a sua condição, como você agiu. Eu não estou me lembrando dos subordinados, mas eu estou me lembrando de colaboradores de clientes. Mas quem é você para estar aqui me orientando, né? Porque é você que está dizendo que o que eu tenho que fazer, aquela velha história, né? Se tu é consultor, te enxergam de uma forma menos apta a falar sobre determinado assunto. Quando eu percebo isso, às vezes não é explícito, tá? Mas quando eu percebo, eu me volto para aquela pessoa e digo, fulano, eu estou vendo que você não tá seguro nisso. Você quer propor alguma forma diferente de conduzir? Você acha que essa forma que a gente está construindo não está bem? O que você quer sugerir? Como você quer sugerir aqui? Já que eu estou percebendo que você não... Então, eu já coloco a pessoa assim, não, se você está com um olhar de descrença, me traz uma sugestão. Você acha que é melhor ser conduzido como? E aí, se for bom, ótimo, eu não tinha pensado nisso, vamos considerar isso também. Se a gente pensar nisso, e aí já junta a fala dele, se for bom, tá? Junta a fala dele para construir, então, esse posicionamento que era o objetivo da reunião. Agora, eu queria falar sobre um tema rapidinho sobre assédio. Que durante esse período me pergunta, Rosilda, mas tu nunca sofreu assédio? Gente, assédio, toque, não. Assédio, olhar, é o tempo inteiro. Assédio de desqualificar, pouquíssimas vezes. Mas, principalmente na Câmara, né, no Congresso, às vezes você tem as pessoas que querem... É você que disciplina. Eu vou dar um abraço carinhoso só naqueles que você tem relacionamento constante,
e você conhece a pessoa. Não sendo assim, cumprimento forte. No cumprimento forte, você determina para o cara quem você é. E se por um acaso, mesmo com um cumprimento, ele vier e querer te abraçar, você empurra. Cumprimenta e leva o pulso. Algumas coisinhas básicas assim, vai construindo a tua postura e a forma como aquela pessoa te enxerga. Se você não quer um abraço, não permita. Se você não entende que aquela pessoa já chegou ao ponto de você permitir que ela te abrace, não permita o abraço, independente de quem seja. É você que diz. Então, acho que esse é E funciona, tá, gente? E funciona. Cumprimenta, se a pessoa vem, encosta o cotovelo. E aí já vai mudando, já vai falando outra coisa. Mas não aceite jamais. Isso disciplina muito sobre os bastidores, sobre a sua pessoa naquele meio. O que eles falam sobre você naquele meio. Né? Então, eu sempre digo assim que a gente precisa cuidar de várias coisas, né? Inclusive disso. Tá bem? Acho que eu acertei quando eu quis trazer a Rosilda para falar com a gente, porque realmente, Rosilda, você transmite muito conhecimento, né? A sua experiência, a sua confiança no seu trabalho, em quem você é uma inspiração, enfim. Eu já me inspiro em você já há bastante tempo, e aí é muito importante a gente trazer mulheres inspiradoras realmente para falar, enfim, todos esses ensinamentos que você está passando para a gente são preciosos, né? A importância da gente segurar a mão uma da outra e não largar, né? Então, eu já vou encaminhando para o final, que a nossa hora matinal já está finalizando. Queria pedir para você deixar umas considerações finais para a gente. Se é que é possível, né, Rosilda? Você já passou tanta coisa para a gente hoje, então... E te agradecer muito, 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 né, por estar aqui, por nos dar essa hora, por transmitir tanto conhecimento para a gente. Realmente foi um encontro muito inspirador. Você está recebendo vários elogios aqui no chat. Tá bom. Olha, obrigada, gente. Primeiro, eu queria dizer para vocês, não percam a oportunidade de trazer a Patrícia Aldi para conversar com vocês. Se é uma pessoa que eu amo de paixão, é a Patrícia Aldi. O dia que ela me convidou para ir para o Conselhão, eu disse, mas como que tu me enxerga como mulher e conteúdo para participar do Conselhão? E aí ela me disse assim, eu te enxergo. Simples assim. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer umas com as outras, né? Se enxergar. Empatia. Puxar as gurias, né? Conversar mais. E compartilhar as vulnerabilidades. A gente não precisa ser sempre aquela que está ocorrendo tudo bem, que tudo acontece as mil maravilhas. Tem horas que não, gente. E ter alguém que a gente possa compartilhar e dizer assim, fulano, eu tive uma conversa com aquele órgão, com aquela pessoa, e não foi fluido. Será que tu tem alguma dica? Tu conhece? Mapa de relacionamento. E aí dizer assim, aquela pessoa eu não estou conseguindo fluir. Tu tem alguma dica? Então, assim, cada vez que a gente puxa o nosso espaço multiplica. Então, puxe os colegas, abram espaço para mais colegas, porque quando a gente tem mais mulheres no espaço, o esforço é menor da nossa postura, da nossa atuação, da nossa fala, da percepção. A gente se esforça menos, vocês tenham certeza, né? Então, um prazer falar com vocês. É um prazer falar com gurias, assim, com os olhinhos tão atentos, assim, porque a gente aprende muito, né? A gente aprende com as jovens, a gente aprende com as sêniores, então eu fico sempre à disposição. E vamos montar um grupo lá para a gente, lá na sala de conteúdo, lá para a gente conversar e tomar vinho, tá bem? Combinadíssimo, vamos montar eu falo com você e aí eu monto o grupo junto com as meninas na associação, e Rosilda, fica o convite também, sempre que você quiser e puder, a gente vai trazer a Patrícia no ano que vem, quando acabar a quarentena dela de saída do Santander, vou te convidar para fazer parte desse papo, é muito importante,
Patrícia é outra mentora que também segurou na minha mão e eu tenho a maior admiração. E estou aqui tentando fazer o que vocês me ensinaram, que é segurar na mão de tantas outras mulheres e trazer para junto desse trabalho tão desafiador que é relações governamentais sendo uma mulher, né? Então, gente, obrigada. Bia, não sei se você quer colocar alguma consideração final. Só gratidão, agradecer, eu acho que foi muito emocionante a conversa de hoje, eu estou bastante sensibilizada positivamente, então, Rosilda, obrigada por trazer, assim, esses conhecimentos e essas palavras bonitas, que elas são simples, por um lado, porém muito profundas e impactantes e engrandecedoras. Então, muito obrigada por dedicar esse tempo aqui a gente. Obrigada, Paty, obrigada, Rô, por organizarem esse evento aqui, pela dedicação de vocês também, muito incrível, e obrigada a todos vocês que estiveram aqui de manhã, e a Rô, acho que quer também colocar algumas considerações finais. Eu vou agradecer também a Rosilda, fiquei emocionada em vários momentos, Rosilda, de verdade, assim, com a sua fala. E aí vou lembrar as nossas associadas que a gente vai ter encontro também em setembro e em outubro. Então, última quinta do mês, separem esse horário, eu já vou tentar mandar um bloqueio de agenda para vocês já deixarem isso aí travado, né? Porque aí vocês já manejam com as coisas que forem chegando. E a gente em breve manda também as próximas ações no nosso grupo, tá bom? Agradecer de novo, muito obrigada, Rosilda. Obrigada por quem conseguiu entrar. E já também essa gravação vai estar lá na nossa plataforma, tá bom? Gente, um beijo grande. Impulsionem umas às outras, isso é muito importante. Impulsionar, tá bem? Beijo grande. Maravilhosa. Beijo. Tchau, gente. Tchau, obrigada. gente. Beijo, Jéssica. Tchau, Tchau, gente. Beijo.